Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu terminei de ler esses dias o livro Uma Questão de Conveniência, da autora japonesa Sayaka Murata, e é uma história de uma jovem de 36 anos que trabalha muitos e muitos anos numa loja de conveniência e ela nunca teve um relacionamento e tal. É uma pessoa com dificuldades sociais, vou colocar aqui entre aspas porque nunca é dito isso. Ela tem uma neurodivergência, também isso não é dito, mas você percebe, enfim. E a vida dá uma guinada depois da chegada de um novo funcionário dessa loja de conveniência, um cara muito doido, mas que vai colocar um monte de coisa em perspectiva. E a própria autora trabalhou numa loja de conveniência por muitos anos, mesmo depois de publicar livro e ser premiada. Quer dizer, eu não sei se foi por muitos anos, mas trabalhou nessa loja de conveniência. E nada como uma rotina, né, da loja para servir de escola, para entender melhor o comportamento dessas pessoas, da dinâmica social japonesa ou daquela região específica, enfim, e ela aprendeu muito e jogou no livro e realmente está fenomenal. O que eu mais gostei no livro inteiro foi a capacidade da autora de me entregar uma obra super simples, super direta também, com diálogos curtos, objetivos. As descrições são mega minimalistas, os personagens são neutros, quase sem emoção, sabe? Não os protagonistas, os outros em volta até tem, para mostrar, entre aspas, a normalidade das emoções das outras pessoas. E os principais, ela meio que, de alguma forma, consegue destacar para o leitor o quanto que eles estão isentos dessas, entre aspas, normalidades. E, ao mesmo tempo, mostra para o leitor o absurdo das normalidades, de algumas delas, pelo menos. E fica enfatizado aqui que é o leitor que percebe o absurdo dessas normalidades, tá? E não os personagens. Nós é que estranhamos o que está acontecendo. A gente que faz uma crítica social e consegue ler um pouco da cultura problemática da questão do gênero no Japão. E não apenas no Japão, tá, gente? Porque, né, eu nunca fui pro Japão, eu não conheço aqui, eu tô conhecendo o Japão através dessas leituras que eu tô fazendo. Mas aqui tem todo um contexto. Um sistema social baseado na conformidade, nos papéis de gênero, na utilidade do indivíduo para a sociedade. E a autora coloca um exemplo perfeito que é visto como fracasso social nesse contexto, que é uma mulher solteira aos 36 anos, sem filhos, que trabalha na mesma loja de conveniência há 18 anos, nunca teve um relacionamento, enfim. E se a gente pensar que no Japão o tipo de trabalho que você escolhe, entre aspas aqui, define o teu valor como pessoa, não é só um sustento, é quase que uma identidade. Olha a quantidade de pergunta que ela propõe ao leitor ao expor esse contraste, quando mostra uma protagonista como uma peça perfeita da engrenagem de um trabalhador versus o que é idealizado. E tem toda uma pressão social visível sobre casamento, maternidade, que não são necessariamente repudiadas pela personagem principal. O fato de ela ter essa neurodivergência é genial, porque ela se isenta de opiniões e emoções de indignação, que acaba fazendo com que o leitor sinta isso em dobro. A gente que fica indignado com o que está acontecendo, ainda mais pelo fato da protagonista não sentir, a gente meio que se sente obrigado a sentir por ela. E o rapaz que chega para bagunçar um pouco a realidade da protagonista é que vai colocar algumas coisas em perspectiva, mas de um modo tão deturpado que é justamente o que nos tira do sofá e nos deixa inquietos com o que está acontecendo. É uma forma magnífica de marcar uma leitura, causar uma emoção na gente. Enquanto de um lado o cara está indignado e inverte os papéis de gênero, se tornando um homem, entre aspas aqui, parasita, como ele acusa as mulheres do Japão de viverem dessa forma, às custas dos homens. Do outro lado, a protagonista tem outra lógica. Ele quer fugir da sociedade que o condena por não seguir o padrão para poder ficar em paz, e ela quer apenas ser o mais funcional possível, fazer exatamente o que os outros esperam que ela faça para não ser incomodada e para sobreviver. Não é que ela aceite a situação social, ela apenas vê como inútil,
questionar tudo isso. E eu acho lindo quando você está lendo um livro e as conversas são simples e rotineiras, mas revelam preconceitos e expectativas sociais profundas. O julgamento narrativo aqui simplesmente não existe, é zero. E quando o narrador não é o juiz, e por conta do contexto, trazer esse lado de misoginia e injustiça, isso obriga o leitor a sentir o desconforto e decidir se aquilo é certo ou errado, entende? É claro que isso vai funcionar melhor a partir do momento que a autora traz pro protagonismo justamente uma personagem que não se encaixa nos padrões da sociedade em questão, né? Uma mulher solteira, pessoas sem ambição social, indivíduos com sexualidade ou identidades incomuns. É um livro que não chega nos extremos para questionar até que ponto as tradições sociais são naturais ou construções arbitrárias. É até bem leve, mas o soquinho na barriga eu acho que está justamente na leveza do livro. Causa um desconforto, sabe? Ainda mais quando a gente sabe que essa é a realidade. Quem está de fora dela consegue ver com nitidez os problemas e os sintomas, mas como para muitas sociedades, não apenas a japonesa, essa é a forma arraigada, enraizada de se viver, fica difícil mesmo de colocar a normalidade em perspectiva. É aquela coisa da filosofia, gente, que é a base da filosofia. A gente tem que se perguntar para tentar entender por que as coisas são como são. Adotar uma postura menos passiva com a realidade. Quando a gente se habitua com a realidade, a gente deixa de fazer perguntas. E ainda bem que existem autoras como Sayaka que criticam essas normas e tentam subverter o que sabemos que é possível subverter, desde que haja coragem e paciência para mostrar o lado bem sombrio dessas anomalias, que a gente muitas vezes chama de tradição e patriotismo, e coragem também para correr o risco, que, né, quando você quer subverter e mostrar esse lado sombrio das anomalias, você corre um certo risco. Mas nós todos mudamos o tempo todo, gente. Talvez seja bom reconhecer isso, pro bem reconhecer isso de uma vez por todas, para a gente não perder um tempo valioso fugindo das mudanças ou tentando nos adequar apenas para sobreviver. Mas sobreviver em que condições? E até quando? Apesar da crítica, é um livro bem leve, gente. É curto, tem um humor esquisito. Fica aqui a recomendação. E para quem já leu, comente aqui o que achou. Eu vou adorar saber. Até o próximo episódio.